Gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Camila, eu sou terapeuta, trabalho com cartas terapêuticas, com o tarô e com o oráculo. E hoje eu queria trazer aqui para vocês como que a gente pode utilizar as cartas, o tarô e os oráculos no processo terapêutico, como que funciona, né? Vou mostrar aqui a carta. Essa carta é uma carta que eu fiz uma tiragem postei ela no meu stories na segunda-feira. E enquanto eu estava escrevendo sobre essa carta no meu story, foram me vindo vários pensamentos, vários sentimentos assim em relação a essa carta. E daí a importância do uso das cartas para facilitar nós expressarmos aquilo que muitas vezes a gente não consegue expressar dos nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo, e através das cartas, da imagem e até mesmo das frases, né, das mensagens que vem escrita, a gente consegue expressar e dar nome àquilo, aquela confusão, muitas vezes que a gente está sentindo internamente. Lógico que a carta que muitas vezes eu tiro aqui para vocês, escrevo de conselho para vocês, serve muitas vezes para mim também. Essa carta fala beleza natural e autenticidade. Seja você mesmo como Deus o fez, naturalmente atrativo e amável, dentro e fora. Essa autenticidade, isso daqui, eu até reparei que é algo que eu sempre admirei em muitas pessoas, pessoas que eu vejo que elas conseguem se expressar, elas serem bem autênticas quem elas são mesmo, certos atores, comediantes, pessoas também relacionadas ao tarô, que eu sigo bastante, que eu acompanho algumas tiragens. E isso é uma coisa que eu sempre admirei muito e é uma coisa que eu sempre busquei em mim, em ser autêntica, mas que por algum motivo para mim parecia que eu estava muito distante de quem eu era. Que isso tem a ver com essa questão da autenticidade. No meu caso, eu digo, por causa de, né, de ter passado pela experiência de ter tido uma depressão, uma não, né, 2 quadros de depressão, a gente perde a conexão com a gente mesmo. Eu definiria assim: você sente que você é um corpo estranho dentro de você, que você não consegue se definir quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. É um vazio que te consome. Você se olha no espelho e você fala: nossa, não consigo nem me enxergar, nem me ver quem eu sou mais. E nada faz sentido. Ao mesmo tempo que você quer as coisas, parece que minutos depois tudo perde o sentido. Você não sabe se tudo que você realizou até ao momento você realizou porque você quis e se aquilo ainda é você. É um sofrimento, é uma angústia, é uma tristeza profunda que consome você. Parece que vem um turbilhão de coisas, você não consegue nomear, você não consegue nem discernir, tipo, o que é tudo isso que meu corpo tá querendo demonstrar. E aqui um aspecto que eu trago é a questão da autenticidade, é muito a questão de como você lida com o que você sente. Essa aqui é a questão de quanto que você consegue lidar com as suas questões emocionais, de como que o seu corpo reage diante das situações da vida. E um autor que eu gosto muito, que é Alexander Lowen, que ele fala, ele traz a abordagem da bioenergética. Quando que você foi privado de dar vazão a certos sentimentos, a certas emoções que as pessoas queriam podar você para você ter o comportamento que elas desejavam, você está perdendo a sua autenticidade. Aqui vocês podem até pensar assim: nossa, mas eu tô com raiva, eu tô com vontade de bater na outra pessoa. Não, mas você encontrar uma maneira de dar vazão àquilo. E é exatamente isso. Quando que vai sendo podado, entendeu? Acho que essa é a melhor palavra que define esse tipo de situação. Para de chorar, você não pode chorar, sabe? Não era para você estar triste, era para você estar alegre. Então você vai sendo podado daquilo que você deveria estar sentindo, que o seu corpo está pedindo para você dar vazão para sentir aquilo, entende? E você vai reprimindo, você vai falando pro corpo: não, não é isso que você deve sentir, é outra coisa que você deve sentir, menos isso, entendeu? Você vai se desconectando de você e com isso você vai perdendo a sua autenticidade. E um outro fator que eu queria muito trazer aqui é você se autoaceitar como você é, né? Se você ficou meio redundante, né? Mas você buscar sua autoaceitação. Aqui eu quero nomear uma questão que não, talvez não seja as pessoas que têm a dificuldade de se autoaceitar, não estou falando que é o caso de todos, mas aqui eu vou trazer a minha experiência.
que eu tinha uma dificuldade imensa de ter essa autoaceitação. Principalmente assim, eu sou uma pessoa totalmente sensível, que por qualquer motivo chora. Fui assim desde criança e eu ouvia muito: você chora à toa, você chora por qualquer coisa, para de chorar. É insuportável você ser desse jeito, pelo amor de Deus, como você é fracote, qualquer coisinha você tá chorando. Daí você tenta se tornar a fortuna diante de todas as situações. E a depressão me veio num segundo momento, que até agora que eu tô gravando o vídeo, eu lembrei disso. Foi quando meu pai faleceu em 2019, de repente. Durante o velório, eu fiz tudo. E eu lembro das pessoas me dizendo que parecia que eu nem tinha perdido meu pai naquele momento. Porque eu tenho crises de riso, de nervoso em certos momentos inconvenientes, digamos assim. Mas por quê? Eu repreendia tanto. Hoje eu tenho consciência disso, tá? Antigamente não tinha, até nessa época eu não tinha. Eu repreendia tanto o que eu sentia que era assim, eu tô sentindo assim vontade de desmoronar. Mas isso não é o certo. Começa a buscar, tá? O que eu tenho que sentir? O que eu tenho que sentir? Fica naquela loucura, naquela desconexão, que o cérebro fala uma coisa e o corpo quer outra. E eu fui, sim, desabar depois de semanas, sozinha, em casa, só na presença do meu marido, das minhas filhas, porque na frente dos outros não podia. Você não podia demonstrar fraqueza. Então, eu não demonstrava fraqueza, mas daí eu demonstrava riso, qualquer coisa, outra coisa que era de nervoso, porque, tipo, eu precisava esconder aquilo que eu tava sentindo, que não podia ser demonstrado, a verdade do que eu tava sentindo. Essa que é a realidade. Esse é um outro ponto que você, por você receber muitas críticas de como você é, de como você se comporta diante de tais situações, você começa, tipo, tá, eu não posso fazer assim, que jeito que eu tenho que agir? Então você vai criando na sua cabeça que você é inadequada, que o jeito que você é não é bom de ser, porque você recebe crítica, quando você se comporta daquele jeito, você é machucada, você é envergonhada. Para complementar aqui, um agravante que teve de toda essa situação, não só eu, mas todas as pessoas que passam por essa situação, e quem passa vai saber do que eu tô falando, talvez para as pessoas que não conheçam, não sabem o que é, foram criados por pais que eram emocionalmente saudáveis, conscientes de educar uma criança, não vão entender talvez o que eu esteja falando aqui, tá? Mas quem passa por essa situação, e talvez esse vídeo seja mais para essas pessoas que passam por essa situação, vai saber muito bem o desafio que é para filhos de pais narcisistas que tem um transtorno de personalidade narcisista se autoaceitarem, tá? Esse é um grande desafio, o maior de todos, eu acho, de você conseguir buscar essa autoaceitação. E eu sei exatamente porque, no meu caso, não era um pai, mas sim uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, que eu levei anos para descobrir. Então, foi até um momento que eu tive a brilhante ideia de pensar e questionar. E se o problema não fosse eu? E daí a resposta veio, né? Eu fui pesquisar. E quando que os seus pais não te aceitam? Começou a parecer quando que os pais têm problemas de transtorno de personalidade narcisista. E foi onde que eu descobri um vídeo, acho que a Anaída D'Amico, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, psicóloga famosa. Foi através do vídeo dela, o vídeo dela que me salvou. Porque quando eu cheguei ao vídeo dela em que se tratava de mães com personalidade, com transtorno de personalidade narcisista, eu me encaixava em todos os quesitos. Em todos os quesitos. E eu me senti uma pessoa inadequada, defeituosa, totalmente anormal, que eu tinha. Tipo, era tudo muito conflitante na minha cabeça. Através desse vídeo, eu falei assim: não sou eu, não sou eu o problema. Lógico que com isso eu tinha sido afetada, eu tinha problemas de certo de comportamento, replicava os mesmos comportamentos a minha mãe, né, em relação à criação das minhas filhas, de ter a exigência do perfeccionismo, das críticas constantes, mas eu tinha
isso foi um padrão, um comportamento adquirido, porque quem convive com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista sabe muito bem. Ele nunca erra, né? Ele é perfeito, que ele faz sempre tudo certo, que quem erra é sempre o outro. Então, ele não tem como errar porque ele é perfeito, ele é a perfeição. Então, é muito difícil, tipo, e nada que você faz, nada tá bom, sempre tá faltando alguma coisa. E foi fazendo muito sentido pra mim, de eu ser do jeito que eu era e nunca me satisfazer, sempre no meu trabalho, todas as coisas, às vezes eu tinha vontade de jogar tudo no lixo, às vezes as coisas que eu fazia porque eu achava que não tava bom, que sempre tava errado, sempre tava faltando alguma coisa. Era autocrítica constante, sabe? Me criticando internamente, constantemente, sempre buscando perfeccionismo, não só comigo, mas com as pessoas à minha volta também. Eu, eu vi aquilo diante dos meus olhos, foi um choque e um alívio ao mesmo tempo, né? Um choque porque eu sabia de tudo que envolveria posteriormente ter descoberto isso, mas também eu pude me aliviar de muito peso e culpa que eu carregava e que não era meu, que tinha sido imposto a mim desde criança. E daí vem a dificuldade, né, de você se aceitar o que é, porque é tanto tempo e tanto anos você ouvindo que o que você é errado, que aquilo não é bom, eu quero você desse jeito, e porque desse jeito eu consigo te amar. Mas também, como que você tenta daquele jeito, você nunca consegue, sabe? Você sempre falha, você sempre tá devendo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa sua que tá falhando e não tá atingindo aquela perfeição que é imposta por uma pessoa narcisista. Então, se você cresceu a sua infância ao lado de uma pessoa narcisista, seja um pai ou uma mãe, provavelmente você tem feridas profundas em relação ao que você é. Então é muito difícil de se aceitar. E você se sente como uma pessoa inadequada, defeituosa, e até você tomar consciência que o problema não é você. Você já assumiu muita culpa, muita vergonha, muita humilhação, que não era sua, né? Que é toda uma criação, uma fantasia que foi colocada pela pessoa narcisista, fazer você acreditar para que ele possa se elevar e você se diminuir diante dessa situação. Então, eu queria realmente trazer essa questão de como que uma carta traz profundidade quando que a gente está tratando as nossas questões emocionais. Para alguns pode ser que isso não faça o menor sentido do que eu estou falando, mas para as pessoas que cresceram nessa situação que eu falei, que não tiveram uma infância, que tiveram suas necessidades emocionais acolhidas na infância, vai ser muito difícil de ter essa autoaceitação e de ter essa autenticidade, porque ela geralmente foi invalidada a infância inteira dos seus sentimentos, daquilo que ela sentia e não podia expressar. Então, esse vídeo é são para essas pessoas, tá? Que se sentem dessa forma. Com o trabalho das cartas, a gente pode ir trazendo essas emoções à tona, né? Através das imagens e através das reflexões que cada carta traz, tá? Seja ela das próprias cartas terapêuticas, do tarô ou de oráculos. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se percebeu nesse vídeo, tem sente que sofre com essa inadequação, a pessoa inadequada, que é defeituosa, que não tem autoestima, que não consegue se aceitar como é, busque ajuda, tá? Porque é a única maneira de você se reconstruir, ainda mais de quem vem de uma família que cresceu com uma pessoa com esse tipo de transtorno, que não é fácil. Somos vítimas e sobreviventes, né, ao mesmo tempo. E é um processo de reconstrução, que é, tá, dia após dia, que você tem que sempre estar se lembrando, porque senão você acaba se pegando ainda, se criticando, tentando rejeitar quem você é, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.